Glória a Deus, a graça e a paz, amados. Mais um dia o Senhor nos deu para estarmos aqui junto com vocês para mais um culto, para a honra e glória do nome do Senhor. Que os nossos corações hoje sejam de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Em tempos difíceis, o Senhor tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza e Ele tem sido o nosso socorro bem presente na angústia. No Salmo 9, nós podemos dizer: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E com esse salmo nós vamos dar início a este culto. Que você aí na sua casa possa erguer um altar de adoração ao Senhor, aonde você estiver aí. Convide os seus familiares para participar juntamente conosco deste culto. Amém? Te adoramos, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Pai, nós queremos cantar louvores ao teu nome, porque nós sabemos que tu és digno, só tu és Deus nos céus e na terra e embaixo da terra. Senhor, nós queremos iniciar este culto, meu Pai, com todo o nosso coração voltado ao Senhor, com o nosso coração quebrantado ao Senhor. Pai, que o Senhor possa entrar nos lares nessa noite, que nós possamos sentir a presença do Teu Espírito Santo, Deus, falando através da Tua palavra aos nossos corações, aquecendo nossos corações através dos louvores, Pai. Queremos entoar aqui, meu Deus, que a Tua palavra ela seja um escudo para as nossas vidas, Senhor. Ela seja escudo, Senhor, e proteção para as nossas vidas em tempos de dificuldade, de angústia, meu Deus. Que possamos, Pai, estar diante do Senhor, meu Deus, e Te apresentar um louvor, um cântico, porque Tu és digno da nossa adoração. Deus, receba toda a nossa adoração nessa noite, meu Deus, porque é para o Senhor, Deus, que nós estamos aqui, Senhor, que nós estamos nos quebrantando diante do Teu altar, Deus. Te adoramos, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e jamais me cansarei. Posso ouvir a Tua voz
floresça e que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira ainda eu me alegrarei no Senhor. Que você possa ter essa canção como um alento nesse tempo de dificuldade, em tempos de crise, em tempos de situações tão contrárias, que a gente acha que não vai chegar a algum lugar bom. Mas a palavra do Senhor nos garante que todas as coisas elas cooperam para o bem. E não podemos esquecer disso. Precisamos manter a nossa confiança no Senhor, porque dele vai vir o nosso socorro. Que essa canção fale ao seu coração nessa noite. Que o choro ele vai durar uma noite, ele pode durar uma noite, mas você pode ter certeza que a alegria ela vem com o amanhã. E vai amanhecer na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, a provisão do Senhor, ela vai chegar na sua casa, queridos. Não é a Juliana que está falando, a Bíblia ela nos garante, a palavra de Deus ela nos garante que o choro ele pode durar a noite, mas a alegria ela vai durar pela manhã. Vamos orar a Deus que essa alegria ela chegue, que o nosso dia possa amanhecer e que ainda que a figueira ela não floresça e que não haja fruto e o produto da oliveira minta, todavia possamos alegrar no Senhor. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu creio, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por
exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, queridos. Fique agora com a palavra do nosso pastor Adson Pituba. Deus abençoe a sua vida, que você seja firmemente edificado no Senhor, através daquilo que Ele tem para entregar aos nossos corações. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Glória a Deus. Querido pastor, com o senhor nós queremos vestir a camisa. O termo vestir a camisa nunca foi tão atual e necessário como nos dias de hoje. Vestir a camisa é colocar seu esforço e seu coração no trabalho ou em algo, amar o que faz e fazer bem. Assim como Arão e Ur, nós queremos ajudá-lo, pastor. Os homens dessa igreja querem, junto com o Senhor e em nome de Jesus, lutar e vencer as batalhas espirituais em favor do reino de Deus e da sua amada igreja. Eis-nos aqui, querido pastor, mulheres servas de Deus. Queremos vestir a camisa com o Senhor, através da oração, para juntos levarmos a obra de Deus nesta cidade. O pastor precisa das orações das ovelhas, assim como elas também precisam das orações dele. Ele também é uma das ovelhas de Cristo e está suscetível às mesmas fraquezas. Pastor, sabemos que enfrenta muita oposição e dificuldade dentro e fora da igreja. Por isso estaremos orando em favor do seu ministério em todo o tempo. Esta camisa, pastor, representa as crianças da nossa igreja, dedicando ao Senhor o nosso carinho. Te amamos, pastor Adson. Que a bendita graça do Senhor seja com o seu coração. Mais um domingo, estamos aqui pelos canais da nossa igreja, pelas redes sociais, trazendo ao seu coração a santa palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir ou acessar a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 4. Quero destacar o verso 25, que nos diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Que Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno, mais uma vez estamos aqui, ó Senhor, tendo sobre os nossos ombros a responsabilidade de sermos voz tua, de transmitirmos a tua santa palavra, reconhecendo a nossa pequenez. Rogamos que o Senhor nos use segundo a sua vontade, para estar falando a cada coração, falando a cada família, que através das redes sociais, nessa noite, a tua palavra possa estar, ó Deus, chegando a cada coração, trazendo vida e vida com abundância. Fala conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Como nos dias de Elias. Meus queridos, por que e por quais razões Jesus teria comparado seus dias
aos dias de Elias. Elias foi um profeta que viveu na época do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, do Antigo Testamento. Porque Jesus resgata esta figura, este vulto veterotestamentário, esse personagem, esse ícone do Velho Testamento, e compara já os dias vividos por ele aos dias vividos por este profeta. Que razões teriam levado Jesus a fazer isso? Quando nós então lemos todo o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, precisamente os versos 24 e 25, nós entenderemos perfeitamente por quais motivos Jesus então cria um paralelo, comparando os dias já vividos por ele e narrados aqui no capítulo 4 do Evangelho de Lucas aos dias vividos por Elias. Mas eu quero ir um pouco mais longe. Será que esta verdade também pode ser aplicada aos dias em que estamos vivendo? Será que podemos dizer que os dias em que estamos vivendo são semelhantes aos dias vividos por Elias? Que assim como nos dias de Elias, temos vivido os nossos dias enfrentando desafios, situações que se assemelham às situações vividas por este grande profeta? Para esta compreensão e para respondermos precisamente a esta pergunta, precisamos fazer uma leitura do contexto como um todo. E o contexto do capítulo 4 do Evangelho de Lucas começará com a narrativa de Jesus, depois de ter sido batizado nas águas do Rio Jordão, sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E todos nós conhecemos as tentações pelas quais Jesus passou, tendo ali no deserto como principal protagonista daquela tentação, de todo aquele drama vivido por ele, o arqui-inimigo de Deus, arqui-inimigo dele e arqui-inimigo das nossas almas e de toda a humanidade. A tentação segue, e depois de ter sido tentado por Satanás no deserto, então no versículo 14, o texto vai nos dizer que pelo poder do Espírito, Jesus volta para a Galileia. E ali na Galileia sua fama se torna notável. E por todas as cidades circunvizinhas ouve-se falar da sua fama, do seu poder. Ele então ensina nas sinagogas e é louvado por todos. Mas a partir do verso 16 então, Jesus chega a Nazaré, justamente o lugar aonde ele foi criado, viveu toda a sua infância, e acreditamos, embora a Bíblia não traga este relato, que ele tenha vivido a sua adolescência, a sua juventude, até a vida adulta, quando aos 30 anos assume a sua identidade de Messias, a encarnação do Verbo, e então assume o seu ministério público de sinais, prodígios, maravilhas, ensinos, pregação do Evangelho, culminando então com a sua morte e com a sua ressurreição. Chegando em Nazaré, o quadro muda por completo. Ele então se revela na sinagoga, conforme os versos 16 em diante, em um sábado. Ele vai à sinagoga como era costume dos judeus, e ele, sendo um judeu, zeloso da lei de Deus por tradição, vai à sinagoga. E naquele dia, como de praxe, é indicado quem deveria ler as Escrituras. E então Jesus, ele se levanta do auditório, se dirige então à tribuna, pega um rolo do livro do profeta Isaías e lê sobre a profecia de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aí tudo bem, nada novo. Era de praxe que aos sábados a leitura da Torá fosse feita por qualquer um daqueles considerados ali membros daquela sinagoga, e Jesus era um membro daquela sinagoga, havia sido criado em todos os costumes e tradições judaicas, apresentado ao 8º dia de nascido para ser circuncidado, e aos 12 anos se tornado então filho da lei, e passado por todos os trâmites legais para se tornar membro da sinagoga, como costume
da congregação de Israel, do povo de Israel. Mas a partir do versículo de número 20, então nós encontramos um fato novo, inusitado, nunca antes ocorrido. Muitos já tinham certamente lido esse texto sem nada acrescentar. Mas Jesus então, a partir do versículo 20, ele terá uma atitude, uma reação diferente de todos aqueles que o antecederam. Ele então, ao terminar de ler a profecia de Isaías, ele se assenta sobre a cadeira do Messias. O texto diz: encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E a história vai nos dizer que ele se assenta justamente na cadeira que estava ali, reservada, e que só o Messias, quando fosse revelado ao mundo, deveria se sentar. E quando Jesus então se assenta na cadeira, ele então, antes de se assentar, diz: hoje se cumpre esta palavra, falando dele, aplicando o cumprimento das Escrituras à sua pessoa, à sua vida. Ele ali se revela como o Messias prometido a Israel, aquele profetizado por Isaías, ao dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas de salvação. Ah, meus queridos, Jesus vai comprar uma terrível briga. Ali então haverá um tumulto, e todos começarão a acusá-lo de blasfemador, de blasfêmia. Um dos pecados capitais seria alguém se assemelhar ao Messias, ou se dizer filho de Deus, para um povo que tinha toda a expectativa de um Messias dentro de uma cosmovisão política, vindo da realeza. Agora se vê diante de quem? Do filho de um simples carpinteiro. Ele era visto assim, causa espanto a todos os presentes, que o consideram um blasfemador, porque além de ter dito que aquela profecia estava se cumprindo naquele dia, falando de sua própria vida, apontando para si mesmo, comete a torpeza, entre aspas, comete o ato insano e blasfemador de assentar-se na cadeira do Messias, naquela cadeira que estava ali, vazia, e que só o Messias deveria se assentar quando finalmente fosse revelado a Israel. Ora, é nesse contexto de incredulidade, é nesse contexto de dúvidas, de até algumas afirmações de que ele era um blasfemador, de que ele era um falso profeta, ao se declarar Messias e se assentar na cadeira do Messias, então um blasfemador sem igual. É nesse contexto que nós vamos compreender que justamente em Nazaré, aonde ele havia sido criado, porque ele nasce em Belém e é criado na Baixa Nazaré, e vive toda uma vida enquanto homem comum, criança, adolescente, jovem, até a vida adulta em Nazaré. E era conhecido por tradição como filho de José, como todo bom judeu era conhecido e chamado pelo nome do pai, filho de José, filho do carpinteiro. Era apenas mais um na multidão. Muitos ali tinham visto aquele Jesus crescer, correr pelas ruas de Nazaré, quem sabe brincar com outras crianças, como uma criança comum. Jamais aceitariam o fato dele estar ali agora se autodenominando o Messias, se assentando na cadeira do Messias, reivindicando para si o direito de ser chamado de Messias, Salvador de Israel, enviado por Deus. É nesse contexto de muitas balbúrdias, é nesse contexto de muitas dúvidas, incredulidade. Por isso é que em Nazaré ele não consegue operar um só milagre, por causa da incredulidade dos seus irmãos. Ele que havia operado na Galiléia, ele que havia operado em Cafarnaum, ele que havia operado já em tantos lugares, operaria em tantos lugares. Em Nazaré não há um registro sequer de um milagre seu. Por quê? Por causa da incredulidade dos seus irmãos. E é aí que o texto vai dizer, ou que o próprio Jesus vai dizer em sua defesa, que o profeta em sua casa não tem honra, não é aceito.
lembrando-nos então um provérbio popular muito conhecido por nós e repetidas vezes dito, que soldado em sua pátria não tem honra. Assim Jesus em Nazaré, entre os seus irmãos, não operaria um só milagre, não seria reconhecido senão como um blasfemador, como um perturbador da paz, justamente por seus irmãos e compatriotas, por aqueles que tinham vista de crescer. Por causa da incredulidade deles, Jesus não seria reconhecido na sua cidade ou no lugar aonde tinha crescido e vivido toda a sua vida. Não seria reconhecido como Messias, quando muito como um blasfemador. E é nesse contexto então que ele vai dizer no versículo 24: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E aí então ele vai dizer, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Jesus estava dizendo que ele estava sofrendo na pele e vivendo na pele a mesma rejeição, a mesma incredulidade que Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, viveu. E sendo filho de Deus, o verbo que se fez carne, com certeza sofrendo uma rejeição ainda maior, como nos dias de Elias. Esse é o tema proposto para esta noite. Por que Jesus teria dito? Que características podemos destacar dos dias de Elias, semelhantes às características dos dias vividos por Jesus, quando ele, repito, pela incredulidade dos seus irmãos, dos seus compatriotas, dos seus contemporâneos e conterrâneos, ele não foi bem visto, não foi bem aceito, foi perseguido de morte, foi tido como um blasfemador, um perturbado mentalmente, alguém que até pudesse estar possuído pelo espírito dos demônios, rejeitado e, portanto, não pôde operar justamente no meio dos seus irmãos, da sua família, da sua vizinhança, os seus sinais e milagres. Que características podemos destacar? E nós temos também nos sentido como nos dias de Elias? Temos vivido os dias de Elias em pleno século 21, na chamada pós-modernidade? Bem, meus queridos, como nos dias de Elias, por algumas razões óbvias, históricas, que perpassam as Sagradas Escrituras e que jamais poderão ser negadas por mim e por você. Como nos dias de Elias, primeiro, porque os dias de Elias foram dias de grandes batalhas, ferrenhas batalhas e grandes desafios. A exemplo da batalha que ele travou lá no Monte Carmelo, registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando ele teve que enfrentar nada menos que 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, portanto um total de 850 profetas que o desafiaram e que foram desafiados por ele a clamar ao seu Deus, e eles clamariam aos deuses deles, que eram muitos, enquanto o Deus de Elias era um só. No entanto, o Deus verdadeiro, o Deus de aliança, o Deus que não deixa o seu servo na mão, e ali se travou uma grande batalha, 800 contra 1. Se fôssemos analisar do ponto da perspectiva humana, diríamos que foi uma batalha no mínimo covarde, desigual. Como pode? 800 contra 1. O que esperar de bom? Que resultado esperar de uma batalha dessa? 800 contra 1. Se esse único homem que estava ali, desafiando, sendo desafiado por 800 profetas, não tivesse ao seu lado o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, com certeza nada teria sobrado dele para contar a história. Mas nós conhecemos a história e sabemos o que Deus fez, como Deus se manifestou, porque um só homem com Deus equivale a uma maioria. Sim, eram 800 profetas clamando, se automutilando, sem qualquer resultado, enquanto Elias, um só profeta, mas que servia ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto ainda falava, enquanto ainda orava, ao balbuciar as suas primeiras palavras, desceu fogo do céu,
consumindo o seu sacrifício, enquanto os 800 profetas se rasgavam, se sangravam, sem qualquer resultado. Pastor Elias abriu a sua boca, e antes de terminar a sua oração, veio o fogo do céu como sinal, consumindo ali todo o sacrifício de Elias. E aí todos os joelhos se dobram, e todas as línguas vão confessar que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então foram dias de grandes desafios, alguns desafios covardes, alguns desafios do ponto de vista humano, desleais, desonestos, mas para quem tinha o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, estava pronto a vencer todo e qualquer desafio. Mas lá no capítulo 19, nós encontramos então uma outra situação, que nos faz afirmar que nós vivemos os dias de Elias, dias de batalha, dias de desafios, grandes desafios, mas também podemos dizer que temos vivido dias de depressão, dias de solidão, como foram os dias de Elias. Os dias de Elias não foram só dias de batalhas, grandes desafios, exemplificados lá no Monte Carmelo, na batalha dos 850 contra 1. Não, os dias de Elias também foram dias de depressão, dias de solidão. E é esse mesmo profeta, que no capítulo 18, vence 850 profetas, se torna o profeta do ano, desce de lá vitorioso, sendo aclamado e aclamando, levando multidões a aclamar o seu Deus como Deus verdadeiro, que no capítulo seguinte, no capítulo 19, não muito tempo depois, subjugado psicologicamente, oprimido emocionalmente, quase sem fé, temendo pela própria vida por causa de uma mulher, se enfia em uma caverna fria e úmida para se maldizer, entre um estado de ostracismo sem precedentes. Se não teve uma depressão, que creio que teve, beirou a mais profunda depressão, a depressão que suscita o desejo de morte, que torna o depressivo um suicida em potencial. E ele então vai dizer, e vai desejar morrer, temendo pela sua própria vida, por causa de uma mulher. E hoje, meus amados irmãos, será que, fazendo esta leitura dos dias de Elias, podemos então agora concordar com Jesus, que os dias que estamos vivendo são semelhantes aos dias de Elias? Que também são dias de grandes desafios, são dias de grandes batalhas, algumas, repito, reitero, muitas vezes covardes, desleais, dias de solidão, dias de depressão, dias em que nós amanhecemos cheios de fé, como Elias no capítulo 18, desafiando a todos os demônios, desafiando o inferno, crendo no Deus vivo, clamando, e antes de terminar nossa oração, vendo Deus responder com fogo, responder a nossa oração com sinais e milagres, mas ao anoitecer, depressivos, solitários, pedindo para morrer, temendo uma mulherzinha ou um homenzinho qualquer que se levantou entre a manhã e o entardecer contra nós, com ameaças, com seu mau humor, com as suas suspeitas sem fundamento, com as suas acusações infundadas, ou simplesmente que se colocou no nosso caminho para nos perseguir por causa da verdade que nós falamos, do bem que nós fizemos e que incomodou a essa ou aquela pessoa. É o quadro aqui descrito de Elias, entre um capítulo e outro. No capítulo 18, guerreiro, valente, batalhador, vencedor de Yahvé, desafiador de profetas de Baal e de Aserá. E agora no capítulo 19, tremendo de medo de uma mulher chamada Jezabel, no fundo de uma caverna, pedindo para morrer, temendo pela própria vida, achando que só restava ele e que não tinha restado nenhum outro profeta, que pelo fio da espada Jezabel e Acabe tinham sido mortos. Não temos vivido dias semelhantes? Não há dias que você se sente assim, cheio de fé, poderoso, cheio de ousadia, ninguém é palho para você, você enfrenta centenas de problemas naquele dia, de cabeça erguida, não se curva
diante do problema, não se curva diante da dificuldade, não se curva diante da crise, da má notícia, do mau rumor, não se curva diante de nada e de ninguém, não teme a ninguém, não teme a nada, tão cheio de si, tão cheio de Deus, por assim dizer, tão ousado, tão dado à oração, disposto a desafiar o inferno, a fazer o inferno recuar, mas aí por tantinho assim, por um motivo às vezes infinitamente menor, que te pegou, e você estava talvez com as armas depostas, você estava sem vigilância por algum momento e foi surpreendido, e aí então você, de um guerreiro, de um vencedor, de alguém cheio de autoridade espiritual, de alguém pronto para batalhar e vencer, você se torna aquela pessoa encurralada, acovardada, tímida, e olha que o motivo agora é infinitamente menor, o gigante agora é um pigmeu, o problema é menor do que aquele que você ontem enfrentou com tanta ousadia, mas que agora dentro do problema infinitamente menor, proporcionalmente menor, mas pelo seu estado de alma, pelo seu ostracismo, pela sua depressão interior, pelo caos que se instalou em sua alma, pelo medo, pelo pavor, pelo pânico que se instalou em sua alma, por sua falta de vigilância, você agora dá uma magnitude tão grande, supervaloriza de forma tão terrível, que agora é você que se sente o pigmeu, é você que se sente o pequeno, fracassado e o derrotado. Sim, se compararmos aos dias que estamos vivendo, desafios aí impostos pela essa atual conjuntura, da Covid-19, do isolamento social, do desemprego, da falta de perspectiva, de quando teremos nossa vida de volta, de quando as coisas voltarão à normalidade por completo, diante de tantos inimigos visíveis e invisíveis, temos vindo dias como o de Elias, de batalha, sim, de desafios gigantescos, mas também dias de solidão e depressão. Há dias que nós nos sentimos gigantes, outros pigmeus, dias que amanhecemos cheios de fé, dias que anoitecemos sem fé, ou com uma pequena fé, ou fragilizados, dias que estamos tão corajosos e dias que estamos tão acovardados, intimidados, sim, como nos dias de Elias. Mas não podemos deixar de lembrar que os dias de Elias, que se assemelham aos nossos dias, que foram dias de grandes batalhas, foram dias de grandes desafios, foram dias até de depressão muitas vezes, e de solidão muitas vezes, como talvez tenha sido para muitos que me ouvem, também os dias de Elias foram dias de milagres. Sim, por pior que pareça ser, por mais difícil que seja, nossa experiência ainda poderá ser sobrenatural. Como foi a de Elias, através de uma vida de milagres, de um ministério marcado por milagres. Podemos concluir que nem tudo é tão ruim que não possa melhorar. Podemos concluir que nenhuma situação é tão ruim que não tem o seu lado bom, que não tenhamos nada de bom que possa ser aproveitado. Das piores situações podemos tirar grandes lições. Sim, em meio ao cenário mais caótico, podemos ser testemunhas dos maiores milagres já vividos por nós. Eu sempre digo que no deserto acontecem os maiores milagres. É no deserto que acontecem os maiores milagres. Foram lá no deserto, em nenhum outro lugar. E talvez você esteja vivendo um deserto. E aí, eu quero que você traga a sua memória de que o Deus que esteve com você na bonança é o Deus que está com você na escassez. O Deus que esteve com você na saúde é o Deus que está com você na doença. O Deus que esteve com você quando você era jovem, forte, robusto, é o Deus que está com você na velhice. Então, por que não pensarmos que assim como os dias de Elias, os nossos dias, também marcados por batalhas, por desafios, às vezes por depressão até e medo, covardia muitas vezes, solidão muitas vezes, também são dias que poderão ser marcados por grandes milagres. A Bíblia vai registrar de todos os milagres que ele operou, que eu acredito que tenham sido muitos outros, ou muito mais, mas os maiores, os que marcariam o seu ministério, um número de 7 milagres. Sim, lá no Antigo Testamento, milagres como a multiplicação, em 1 Reis 17:16, como a provisão, fazendo chover fogo do céu,
Em 1 Reis 18, 36 e 38 e 2 Reis 1, versículo 12. O milagre de fazer parar de chover e voltar a chover, 1 Reis 17, 1 e 18, 1. Abrir o rio, 2 Reis 2, 8. Curas e até ressurreição de mortos, 1 Reis 17, 22 e 23. Não sabemos quantos dias Elias viveu, mas sabemos que ele não morreu, sequer experimentou a morte, o que já foi um grande milagre operado por Deus em sua vida. Ele foi transladado em um carro de fogo, 2 Reis 2, 11. Subiu aos céus vivo, e depois aparecerá no monte da transfiguração, em Mateus 17, versículo 3. Ou seja, um tempo de muitas batalhas, também foi um tempo de muitas vitórias, e vitórias ainda maiores, se comparadas às batalhas que ele teve. Quanto maior é a luta, maior será a vitória. Quanto maior a batalha, maior será a vitória, e melhores serão os resultados, creia nisso. Um tempo de solidão, sim, de depressão, sim, de caverna, com direito à caverna e tudo, mas um tempo de muitos milagres, um total de 7 milagres, que marcaram o seu ministério. Então o que a Bíblia e o que Deus está querendo dizer para mim e para você, nessa noite, por meio dessa palavra, que se estamos vivendo como nos dias de Elias, não olhemos apenas o lado ruim da história, não olhemos apenas o lado trabalhoso, que está nos dando trabalho, até porque esse lado que nos dá trabalho, que nos motiva a sermos as pessoas que somos, a orarmos com a intensidade que oramos. Eu fico a pensar que se Deus nos desse uma vida tranquila e sossegada, muitos de nós não oraríamos nem um terço. E olha que nós já oramos pouco, já oramos só para o gasto, já lemos a Bíblia só para o gasto. Se Deus fosse aliviar a nossa barra e nos dar uma vida só de tranquilidade, mansidão, só de boas venturas, oraríamos bem menos. É por amor à nossa alma, é para que não nos afastemos dele, é para que nos exercitemos na oração, na busca pela intimidade com ele, na leitura da sua palavra, é para que exercitemos a nossa fé e vejamos os frutos da fé exercitada, é para que nos aperfeiçoemos em amor, em temor, que ele nos permite batalhas e dificuldades, permite até a solidão, muitas vezes, nos permite até uma situação depressiva, muitas vezes, não é para a nossa destruição, é para que nesse cenário a gente possa viver grandes milagres, como viveria Elias. Então os tempos de Elias foram tempos trabalhosos, tempos de desafios, tempos de batalhas, tempos de solidão e depressão, mas também foram tempos de milagres. Não esqueça disso, como nos dias de Elias, porque nos nossos dias Deus continua sendo o mesmo, e Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar. O Deus que operou milagres lá, opera milagres hoje. É bastante você crer, como nos dias de Elias, porque os dias de Elias foram dias de lutas, de batalhas gigantescas, e muitas desleais do ponto de vista humano e covardes do ponto de vista humano. Foram dias de solidão e até de depressão no fundo de uma caverna, mas também foram dias de milagres. Mas em terceiro lugar, eu quero lembrar um outro fato que vai ocorrer com Elias, nos lembrando que os dias de Elias também foram dias de unção, de uma nova unção, de uma grande unção, não vista nos milagres já citados apenas, mas vista no exercício de um ministério que quase foi interrompido, quando no fundo daquela caverna, lá do capítulo 19, Elias acha que tudo tinha acabado, que o seu ministério tinha chegado ao fim, e de repente Deus ali se faz presente, e Elias fica na expectativa de ouvir algo da parte de Deus, e diz o texto que primeiro ele ouve um vento forte, Deus não está no vento, em seguida um terremoto, o fogo, Deus não está no fogo, o terremoto, Deus não está no terremoto, mas de repente passa uma voz mansa, uma brisa mansa, suave, Deus então se manifesta a ele e brada da porta da caverna, porta dentro da caverna, Deus brada dizendo: o que você está fazendo aí, Elias? Saia! Saia, porque o seu ministério não acabou. Saia, porque caverna não é lugar para profeta, não é lugar para adorador, não é lugar para aquela pessoa que foi genuinamente convertida, genuinamente nascida de novo, que é selada pelo Espírito Santo, que vive de fé. Não é lugar
para você permanecer. O seu ministério não acabou. Qual era o sentimento de Elias no fundo da caverna? De que o seu ministério tinha acabado, só lhe faltava morrer. Ele estava lá sentado no fundo da caverna, de braços cruzados, e esperando a morte chegar. Ah, meu Deus, todos já morreram, só falta eu. Coisa nenhuma. Muitos outros não dobraram os seus joelhos como você, estão vivos, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho preservado. Assim você, quem fugiu foi você, quem se escondeu foi você, quem se encavernou foi você. Quem está desistindo e querendo chutar o pau da barraca e desistir de tudo é você, achando que chegou o fim, que você já fez tudo o que tinha que fazer. Coisa nenhuma. Saia daí, se coloque aqui à porta da caverna. Ah, meu querido, porque Elias obedece, porque Elias se levanta, reúne da fraqueza forças, se levanta e sai da caverna. À porta da caverna ele ouvirá a voz de Deus Todo-Poderoso, falando para ele, garantindo para ele que o seu ministério não terminaria em uma caverna, que Deus não o havia chamado, feito venceu 850 profetas e tantas outras batalhas, realizado tantos milagres através das mãos dele, para que tudo terminasse num capítulo triste. Eu quero dizer, a tua história não termina aí. A tua história não vai encerrar nesse capítulo triste que você escreveu com o seu próprio punho. Porque é você que está depressivo, é você que está incrédulo, é você que está desacreditado, é você que está no fundo de uma caverna achando que o seu ministério acabou, que só lhe resta a morte, que não tem mais jeito para você, que não tem mais solução para o seu problema. É você que está tentando desistir. Olha lá, para um pouco e pensa. Sua história não termina aqui, Elias. Sai da caverna, Elias. Olha, para Elias, que tinha pensado que tudo tinha acabado, só lhe restava a morte, ao sair da caverna, Deus vai lhe renovar, Deus vai lhe restaurar, Deus vai lhe dar uma nova unção, porque é assim que Deus faz quando o homem se levanta do ostracismo, quando o homem obedece, quando o homem ouve a sua voz, ele obedece. Você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer, ouvir a voz de Deus, se colocar de pé e andar, ouvir a voz de Deus, se colocar de pé e andar. Vou repetir, ouvir a voz de Deus e agir, se colocar de pé e andar. Filho do homem, levanta-te, fica de pé, eu falarei contigo. A Elias foi dito, sai da caverna e eu falarei contigo. E você vai entender que não acabou aqui, não acabaria desta forma. Não seria justo isso. Eu não faria isso com você. Para quem tinha vivido tantas experiências, terminar o seu ministério no fundo de uma caverna, com medo de uma mulher, sendo alimentado por aves do céu, não seria um fim glorioso? Não seria um fim merecido para um profeta? Não daquele que late. Eu digo a você, não é o seu fim. Saia da caverna, saia do ostracismo, saia do estado de prostração, de desânimo. Deus está falando contigo através dessa palavra, dizendo que o seu ministério não acabou, como o de Elias não tinha acabado. Olha, para Elias, Deus vai dizer, Elias, sai da caverna. Ele sai. Deus lhe dá uma nova unção, Deus lhe renova, lhe restaura. E agora Deus vai dizer, volta, vai. Tu tens 3 pessoas para ungir. Teu ministério não para aqui. Vai lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Depois unge a Jeú, rei sobre Israel. E depois unge a Eliseu. Ainda tem Eliseu, esqueceu? Unge a Eliseu, profeta, no teu lugar. E só então o teu ministério terá encerrado, Elias. E a prova diz que depois que ele unge Eliseu como profeta em seu lugar, Deus o toma para si numa carruagem de fogo. Deus tinha para aquele homem, oh aleluia, não o fundo de uma caverna fria como o seu túmulo, sequer pela morte passaria, sequer seria morto, se fosse pela mão de Acabe e Jezabel, ou pela mão do próprio Deus. O que Deus tinha reservado para aquele homem, sabe o que era? Era uma carruagem de fogo, era uma experiência de transladação. Ele seria transladado com a carruagem de fogo, e depois, milênios depois, ainda seria visto no Monte da Transfiguração, representando a era dos profetas, ao lado de ninguém menos que Jesus de Nazaré, o Deus que se fez homem. Sim, o fim que Deus tinha para Elias era esse, o fim do arrebatamento de uma carruagem de fogo e o fim de um retorno transfigurado em glória, ao lado de Jesus como um dos principais representantes do Antigo Testamento, depois de Moisés. Qual é o fim que Deus tem para você? Eu vou dizer. Veja o pensamento que tenho acerca de vós. São pensamentos para o bem e não para o mal. O fim que Deus tem para você é o melhor fim. É a glória eterna. Muitos de nós passaremos pela morte física, mas seremos ressuscitados com um corpo glorioso. E há aqueles que nem pela morte física passarão, estarão aqui para receber Jesus
em sua glória, receber a Cristo e ser arrebatado na parousia, na segunda vinda de Cristo. Arrebatado, sequestrado, raptado, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, sequer passarão pela morte física. Seja de um jeito ou de outro, não há o que temer, porque quando sairmos daqui, sairemos para estarmos com Ele. Qual vai ser o teu fim, Elias? Uma caverna fria? Será se você quiser continuar aí. Qual vai ser o teu fim, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Uma caverna de depressão, de ostracismo, de melancolia, de derrota? Só se você quiser continuar aí, porque o seu Deus está vindo ao seu encontro, está te chamando e te dizendo: sai da caverna, venha para fora, ouça a minha voz. E se você experimentar se levantar e tomar essa decisão, aí você ouvirá dele que o seu ministério não acabou. Talvez só esteja começando, como Elias teria ainda 3 para ungir depois do evento da caverna. 3 para ungir, e o seu fim seria um arrebatamento, um traslado em uma carruagem de fogo e o retorno transfigurado em glória no monte da transfiguração ao lado de Jesus. Deus está dizendo a você e a mim: o teu tempo não acabou, o teu ministério não acabou. Mas há algo aqui na narrativa de Lucas, e aqui eu estou caminhando para o encerramento, que ainda quero destacar. O único milagre que Jesus vai citar aqui nesse contexto foi o milagre da viúva de Sarepta. Todos nós conhecemos a história. Me chama a atenção justamente pela observação que Jesus fará, quando ele vai dizer nos versos 25 e 26 que muitas viúvas tinham existido na época da viúva de Sarepta, mas somente a viúva de Sarepta Elias visitou e operou o milagre. E aí ficamos a nos perguntar por quê. Se existiam outras viúvas, por que somente a viúva de Sarepta? Nós sabemos pela história, está lá em 1 Reis, capítulo 17, que após profetizar que viria uma seca, anos de seca em Israel, Elias foge para o deserto, aonde é alimentado por Deus às margens do rio de Querite. Deus usa corvos para trazer alimento para o profeta. Olha como é que Deus cuida de você e de mim, como cuidou de Elias. Porém, um tempo depois, esse ribeiro secou. E aí então Elias recebe a nova ordem de Deus, que está lá nos versos 7 a 9 de 1 Reis 17. E a ordem de Deus é que Elias vá para Sarepta, porque lá em Sarepta Deus já havia preparado uma viúva e levantado uma viúva para que sustentasse a ele. Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que quer, pelas razões que ele mesmo desejar. Mas como aquela viúva iria alimentar o profeta, se ao chegar na casa da viúva, tudo que ela tinha era uma última refeição para ela e para o filho? Era aquela viúva verdadeiramente viúva, que só tinha uma última refeição, repito, para ela e para o filho, e que estava ali na seguinte expectativa: vamos comer essa última refeição, meu filho, e Deus proverá. Sentar e quem sabe esperar a morte chegar, porque não há nenhuma provisão, não há nenhuma previsão, não temos nada além desse pouco azeite e dessa pouca farinha aqui, que vai dar uma alimentação, uma refeição para mim e para você. Chega o profeta, e então o profeta lhe ordena: faça o pouquinho que você tem, prepara um bolo aí, prepara uma comidinha para mim e me sirva. E aí o texto vai dizer que tudo que aquela mulher possuía, que era apenas uma última refeição para ela e para o filho, ela, em um momento de fé, em uma atitude de fé, que mudará a sua história inclusive, ela então resolve fazer um bolo, um pão, resolve fazer um prato, e antes mesmo dela comer com o filho, ela serve ao profeta. Está aqui, profeta, tudo que eu tenho, eu estou te dando. Não tenho nada, essa viúva aqui, essa tua serva, não tem nada senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer aqui um bolo, um pão, uma última refeição, que seria para mim e para o meu filho, e ela será sua. E aí o texto vai nos dizer que nunca mais faltaria farinha, azeite e o que fosse necessário para o sustento daquela mulher.
Porque aquela mulher foi liberal. E aí eu encontro a resposta para a pergunta que fiz anteriormente. Por que, dentre tantas viúvas, somente a de Sarepta foi visitada por Elias e, sendo viúva, não tendo amparo de ninguém, teve o amparo de Deus, a providência de Deus, e viveria dali para frente com a despensa cheia, jamais lhe faltaria pão, jamais lhe faltaria farinha, jamais lhe faltaria azeite, jamais lhe faltaria o que fosse necessário para o seu sustento, para uma viúva que estava acreditando que ali estava o seu último bocado, a sua última refeição, e que depois de comer aquela refeição, o melhor que poderia acontecer com ela era a morte, porque não havia qualquer perspectiva de provisão para ela. Mas chega o profeta, mas junto com o profeta, chega a fé no coração daquela mulher. Porque aquela mulher foi a única viúva que experimentou o milagre, porque aquela mulher foi a viúva que creu, foi a viúva que foi liberal, foi a viúva que compartilhou, que não foi mesquinha, que creu na palavra do profeta. Se o profeta está mandando eu fazer, eu vou fazer. Se é para o profeta, o homem de Deus, eu vou fazer. Porque não ficarei sem o meu galardão. O Deus desse profeta vai me abençoar. Não vai me deixar na mão. Por isso o milagre da multiplicação aconteceu na vida daquela mulher. Porque ela creu. E porque creu, ela teve atitude. Atitude de ofertar tudo que tinha para alimentar o profeta. Mesmo sabendo que ficaria sem nada. Pelo menos naquele momento. Mas acreditando que se a palavra de Deus é verdade da boca do seu profeta, e ela cria que ele estava um profeta de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, ela não teria o que temer, porque como resultado da sua obediência, sua vida estaria entregue aos cuidados de Deus, e ninguém melhor do que Deus para cuidar dela. Você que me ouve, Deus está pedindo a você uma atitude de fé. Deus está provocando em você a fé. Deus está te experimentando, te provando, e talvez você tenha muito pouco, mas tem alguém aí que Deus tem enviado, quem sabe para bater a sua porta, ou você tem encontrado pelas ruas, que Deus está usando, te pedindo que o pouco que você tem se divida com ele ou com ela. Se é Deus que está mandando, não tema, porque se ali estiver um profeta de Deus, um anjo de Deus, um enviado de Deus, um escolhido de Deus, meu querido, Jesus vai nos falar lá em Mateus que porque nós vestimos a Ele, porque nós demos a Ele de comer, demos a Ele de beber, visitamos a Ele enquanto Ele estava preso, teremos o nosso galardão. E aquele que der um copo de água a um profeta, não ficará sem galardão. É promessa do Senhor. Aquela mulher se desprendeu, foi liberal, não foi egoísta, exercitou a fé que é liberal, a fé que é solista, a fé que não mede esforço para dividir, para compartilhar o pouco que se tem, a fé que corta na própria carne, que sacrifica em prol do outro, porque aquela mulher agiu assim, Deus lhe abençoaria, e ela seria citada por Jesus como a única viúva nos dias de Elias, que experimentou um milagre operado por Deus através da boca e das mãos do profeta. Você quer ser essa pessoa que experimentará milagres em sua vida, como resultado da sua fé, resultado da sua liberalidade, resultado da sua caridade, resultado do seu amor, resultado da sua generosidade? Então estenda as mãos para abençoar, estenda as mãos para compartilhar. Não se negue a amar, não se negue a fazer o bem a quem quer que seja, não esperando nada em troca daquela pessoa, mas sabendo que o Deus que criou os olhos está vendo, o Deus que fez os ouvidos está ouvindo, e que Ele não te deixará na mão. Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de recompensa. Temos sim vivido os dias de Elias, como Jesus viveu, como nós estamos vivendo os dias de Elias, dias de batalhas, dias de lutas, dias de desafios, dias de solidão até, e de depressão até para muitos daqueles que me ouvem, mas temos que lembrar que os dias de Elias que foram marcados por todas essas coisas, também foram dias marcados por renovação, por uma nova unção, por uma retomada corajosa do ministério, pelo cumprimento de um ministério que terminará glorioso e não fracassado. Dias de milagres na vida dele e na vida de todos aqueles
que tiveram contato com Ele. É o que Deus está falando ao seu coração. É o que Deus quer fazer com você e comigo. Você que tem vivido os dias de Elias, como nos dias de Elias, lembre-se, os dias de Elias também foram dias de milagres. Os dias de Elias também foram dias de renovação, de uma nova unção. Então receba este renovo, receba essa nova unção na tua vida. Unção de profeta, unção de adorador. Sim, dias de milagres, onde grandes milagres foram operados da escassez, da casa de uma viúva, que só tinha um resto de farinha e um pouco de azeite, mas porque teve fé, obedeceu, creu que a palavra de Deus era verdade na boca do seu profeta. Ela não pensou duas vezes, ela ofertou tudo o que tinha, e Deus, que é poderoso para abençoar, a abençoou, e na casa daquela mulher jamais faltaria o que ela precisasse para o sustento da vida dela e da vida de seu filho. Assim como não teria chegado o seu fim por ter apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija, assim também como não teria chegado o fim de Elias, porque estava passando pela caverna da depressão e da solidão, não chegou o teu fim, porque está faltando alimento em tua casa, na tua despensa, na tua panela, porque só falta 1 quilo de arroz, porque só falta um pouquinho que malmente dá para a próxima refeição. Não chegou o teu fim por isso, porque o teu Deus chegará antes, o Deus da provisão chegará antes. E se ele chegar e disser assim, ó, divide com o vizinho, divide com aquela pessoa que tem menos que você, não pense duas vezes. É Deus que está mandando, Ele trará a provisão, Ele está te provando. Não chegou o teu fim, porque a comida está acabando, porque o dinheiro está acabando, porque o desemprego bateu a sua porta, porque você está sem trabalhar há tantos meses por causa da Covid-19, da pandemia, do isolamento social. Não chegou o seu fim, porque alguém está te ameaçando de morte, como Jezabel ameaçava Elias. Não chegou o teu fim, porque você está até com depressão, ou com um diagnóstico de depressão, ou depressivo, ou nostálgico, ou melancólico. Não chegou o teu fim, porque você está se sentindo sozinho, e talvez esteja sozinho na sua casa, porque ninguém lhe apoia, ninguém acredita em você, ninguém lhe dá crédito, ninguém lhe apoia, ninguém lhe encoraja. Não chegou o seu fim, como não teria chegado o fim de Elias, e não teria chegado o fim daquela viúva. É o bastante você fazer o que Elias fez, obedecer, sair da caverna para ser renovado, restaurado, fortalecido, e continuar o seu ministério ungindo a todos que Deus colocar no teu caminho, servindo a todos que Deus colocar no teu caminho. Ora, ou fazendo como uma viúva de Sarepta, crendo que é dando que se recebe, crendo no milagre da multiplicação, crendo que a palavra de Deus na boca do profeta é verdade. Se eu estou sendo o profeta de Deus na tua vida nessa noite, então faça, e você verá o resultado em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Deus, que esta palavra tenha encontrado uma terra fértil, que esta palavra produza frutos de alegria, frutos de encorajamento, frutos de renovação para quem está na caverna, prostrado, depressivo, solitário, temendo por sua própria vida, ameaçado por alguém, por alguma situação, para quem está em casa tendo apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, não tendo qualquer perspectiva de como pagará as contas na segunda-feira, não tendo qualquer perspectiva de salário, não tendo perspectiva sequer de emprego e de oportunidade. Ah, Senhor, mas que crer em Ti, e se o Senhor pedisse o pouco que resta, estaria disposto a dar, e o Senhor que conhece o coração sabe que essa pessoa estaria disposta a dar. Ó Deus, que o Senhor possa agora estar agindo, estar operando, estar visitando, operando fé nos corações, e como nos dias de Elias, nós que temos vivido dias de tantos desafios, de tantas batalhas, Deus, de tanta solidão e até depressão, vivamos dias de muitos e grandes milagres, vivamos dias de grande renovação, e vivamos dias de provisão, como nos dias de Elias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma feliz semana e um forte abraço.